Fala meus queridos, pra quem não me conhece eu sou o Shake Trader. Se você veio até aqui pra assistir ou caiu de paraquedas, meu querido, preste bem atenção. Vou estar explicando uma estratégia hoje que está fazendo muita gente perder seu próprio dinheiro. Essa estratégia já faliu muitas pessoas e você, se não está falido ainda, é muito capaz que ainda chegue a sua hora de causar a sua extrema falência no mercado de investimentos. Venho trazendo essa notícia porque tem muitos traders usando esse tipo de estratégia para passar para vocês estratégia, entre aspas, que na verdade não é utilizado, não se deve ser utilizado como uma estratégia, mas sim como apenas uma base de uma leitura para assim aplicar outras estratégias. Então, muitos traders já passaram essa estratégia para vocês tanto em cursos como no YouTube, em todo tipo de plataforma já passaram essa estratégia e eu garanto que você conhece a estratégia porque é uma das estratégias mais famosas do mercado. E explicando para vocês passo a passo aqui, eu tô falando estratégia, mas não é uma estratégia, tá, meus queridos? É porque todo mundo passou esse tipo de análise como uma estratégia, mas isso daí é um suporte de leitura para um tipo de operação e vou mostrar aqui passo a passo do que vocês estão errando e o que estão passando de errado para vocês. Creio que se vocês seguem algum pessoa, como que eu vou dizer, youtuber, entre aspas, trader que grava vídeo para YouTube, assim como eu, se você segue ali alguns que já falaram, pessoal, essa estratégia é 100% assertiva, estratégia é isso, meus queridos, foge dessa estratégia. Essa estratégia não é estratégia, tá? Não é estratégia. Eu tô falando aqui porque já virou onda colocar qualquer coisa no mercado e falar que é uma estratégia. Só que como eu posso falar, eu fui um dos maiores criadores de estratégia aqui do mercado de investimentos, então eu sei do que eu tô falando. Eu criei a tão famosa operação em M5 segundos sobre zona de FTA ao FTB, tá? Em continuidade, quebra de padrão de GIP sobre sequencial de venda. Todos os dias também dou aula gratuitamente ao vivo para vocês, segunda, quarta e sexta, onde vocês podem assistir ao vivo aqui no YouTube mesmo, tirar suas próprias dúvidas aqui no YouTube no mesmo momento da aula. E o que você precisa fazer? Só se inscrever, ativar o sininho de notificações e acompanhar as lives que eu faço toda semana. Segunda, quarta e sexta sempre vão ter aula com vocês, explicando o melhor possível ali. E, meus queridos, tem algumas corretoras que estão bloqueando muitas contas aí sem devido motivo algum. Então, caso você está se preocupando com a sua corretora, essas coisas assim, tem uma das mais seguras e tranquilas atualmente do mercado, que é a Nexus, tá? Eu mesmo tenho a minha conta nela. Para quem não conhece, é uma conta ótima, é uma conta tranquila. E detalhe aqui, ó, tô nesse exato momento em segundo do ranking brasileiro, onde que eu tô em segundo lugar ali com mais faturamento nessa semana aqui, durante esses 7 dias agora, desde domingo até agora, que é quinta-feira. Tô gravando esse vídeo para vocês. Então não é qualquer trader que tá falando com vocês, é exatamente um dos melhores traders no ranking brasileiro. Se você quer me ver atualmente ao vivo no ranking ali, copiar minhas entradas, qualquer coisa, o cadastro dessa corretora aqui, até para aulas ao vivo, tá aqui embaixo, que na descrição pode estar entrando ali, cadastrando sua conta, criar sua conta nessa corretora e vão para cima ali, tá? Fazer seus day traders sem preocupação alguma. Não é à toa que eu tô com esse valor já na conta dos day traders que eu tô fazendo com vocês, até em aulas ali também, e nunca deu problema ali até o momento, certo, meus queridos? Então vamos aos prós e vamos aos contras aqui. Todo mundo já ouviu falar dessa estratégia, todo mundo já aprendeu essa estratégia. Eu estou falando estratégia aqui, tá? Mas estou me autocorrigindo aqui. Não é uma estratégia, é uma zona de leitura que serve de base para as outras estratégias. Ou seja, lembra que eu já ensinei muita gente sobre padronização do gráfico e como funciona a padronização. Pesquisar vários tipos de padronização no gráfico, no histórico do gráfico, enfim, para achar as leituras certas para começar a utilizar a estratégia. Resumindo aqui, um pequeno passo muito importante antes de eu começar a falar para todos vocês aqui, mostrar para vocês como realmente funciona essas estratégias. Meus queridos, olha só, prestem bem atenção. Todo tipo de gráfico, tanto em CAD-CHF como gráficos em EURO-NZD, como gráficos em cripto, tá? Vamos supor aqui Bitcoin, como todos esses tipos de gráfico aqui, prestem muita atenção que isso é muito importante. Existe cada tipo de estratégia.
um tipo de gráfico, um tipo específico de estratégia. Então, tem muita gente ainda, tanto no YouTube como em outros lugares, Facebook, essas coisas assim, que jogam lá, bem dizer, vou pegar aqui, vou passar uma estratégia assertiva para vocês, mas a pessoa não mostra qual é o gráfico que se deve ser usado, qual é o gráfico que tem que fazer as análises, como fazer análises para reconhecer a estratégia, como fazer a padronização, se a estratégia bate com a padronização, para poder fazer uma assertividade. Não, eles só passam uma estratégia, mostram, ó, isso daqui é certo, e quando chega a sua vez de testar essa estratégia, dá 100% errado. Por quê? Porque não é uma estratégia válida que ele passou, onde que ele não ensina como fazer todos esses tópicos muito importantes que eu falei para vocês, como fazer a padronização para ver se a estratégia está certa, a penalização do gráfico, onde que você vai escolher o gráfico específico para essa estratégia. Então, um dos erros que muita gente comete hoje em dia é literalmente a parte de hoje eu vou operar aqui nessa moeda, vou utilizar uma estratégia. Não, vocês têm que utilizar a estratégia que o gráfico pede, não pode ser a sua estratégia. É como você vai dirigir na rua, você não vai dirigir em cima da calçada, você vai dirigir na rua, as curvas que a rua mostra que é para direita, você vai para direita porque a rua pede isso. Ou seja, o gráfico é a mesma coisa, o gráfico em si, se o gráfico ele está com um FTB ou fluxo de tendência de alta, você vai fazer uma estratégia para uma fluxo de tendência de alta ou de baixa. Por exemplo, aqui ele está em fluxo de tendência de baixa depois de uma zona de quebra de padrão, uma padronização de sequenciais de vendas aqui e aqui. Tanto aqui já temos 3 padronização, você vai utilizar a FTB, fluxo de tendência de baixa com padronização de quebra e sequencial de venda. Se você ir para um CAD CHF, preste muita atenção aqui, vocês vão trabalhar uma zona de gap com quebra de continuação, que foi uma das estratégias desenvolvida por mim mesmo, tá? Como aqui, ó, vela de quebra de gap, continuação sequencial de venda. Como aqui formou, tá? Pode ver que essa daqui é uma das estratégias que eu já ensinei em live, volto a ensinar bastante gente ali também sem problema nenhum, mas agora está na hora de ir aos prós e contra. Garanto que muito de vocês está cometendo um grande erro agora. A estratégia que se chama, muitos de vocês conhecem, tá? Que é sobre linhas do gráfico, ou seja, tem outro nome que é linha de tendência, LTA ou LTB, linha de tendência de alta ou linha de tendência de baixa. Muita gente utiliza isso como estratégia, mas é um tipo, antigamente lá para 2020, 2021 era usado como um tipo de estratégia porque o gráfico ele se comportava de uma maneira diferente. Hoje em dia ela é apenas usada, hoje a atualidade ela é apenas usada como, prestem bem atenção aqui, como suporte para a estratégia. Qual que é o tipo de suporte? Suporte de leitura. Eu vou mostrar tudo aqui passo a passo para vocês. Vocês não vão precisar cometer nenhuma pesquisa fora aqui para o Google o que tem que fazer realmente nisso, porque eu vou mexer aqui na cabeça de vocês e colocar isso lá dentro passo a passo para vocês saírem 100% informados desse vídeo aqui. Então vamos que dar bora para cima e bora com tudo aqui. Detalhe muito importante aqui, para quem quer seguir sinais gratuitamente todos os dias, onde que eu ofereço, o meu grupo de sinais está aqui embaixo, tá? Aqui é o grupo do Telegram gratuito, sinais grátis para vocês sem cobrar nada todos os dias, o dia inteiro. Pode estar entrando lá e acompanhar os sinais. E para quem queira por vontade própria, alavancagem de visão de lucro, onde que você põe o dinheiro na sua banca, a gente faz as operações, sobre o resultado a gente divide meio a meio. Tá, é tudo na mão de vocês, tudo na carteira de vocês, tudo na conta de vocês, nada na minha. É isso, tá, meus queridos? Então preste bem atenção aqui. Vamos agora ao que interessa aqui e vou explicar para vocês parte a parte de como vocês estão cometendo esse erro e como verificar e estudar a LTA e LTB da forma certa. Não é uma estratégia, é uma base de leitura para uma estratégia. E se você assistiu até aqui, tem um presente muito importante para você. Eu vou fazer um sorteio rápido ali nos comentários. Se você assistiu até aqui, coloca Shake ou Mito. Colocando Shake ou Mito, Shake a Lenda ou Shake Camisa 10. Qualquer um dos três. Vou estar sorteando no grupo do Telegram, tá? Um sorteio ali valendo R$100 no Pix. Vou estar sorteando o comentário que escrever aqui. Então, não esqueça, detalhe muito importante. Comente aqui que eu vou estar sorteando lá no Telegram. E não esqueça de entrar, tá aqui o QR Code. Também tem o grupo do Telegram. Aqui na descrição do vídeo, meu contato do WhatsApp para contratação da serviço de alavancagem de divisão de lucro, certo? Então, vamos a prós e contra agora. Vamos realmente o que interessa aqui com todos vocês. Olha só, vamos começar por aqui. Qual é o primeiro erro de todo mundo? Utilizar a estratégia em LTA e em LTB. Vou estar
inserindo o punch. Agora, hoje vai funcionar aqui, hein? Hoje vai funcionar porque eu vou estar inserindo o punch nessa. Prestem bem atenção aqui. Olha só, o punch é necessário aqui pelo simples motivo que a gente vai pegar um gráfico muito melhor e muito mais desenhado ali para vocês, para não cometer nenhum tipo de engano. Isso daqui é a própria LTA LTB. Vou escrever aqui, ó, LTA, que é linha de tendência, tá? Linha tendência de alta. Vai ficar muito grande. Só vou colocar LTA. Mas ó, já estou explicando para vocês. LTA é uma linha de tendência de alta, ou seja, LTA é isso aqui, ó. Agora, o que é o LTB? LTB é linha de tendência de baixa, ou seja, LTB. O que é um LTB? LTB é isso daqui, ó. Isso daqui é um LTA, isso daqui é um LTB. Como que vocês utilizam hoje? Hoje em dia, antigamente passavam uma estratégia sobre LTA e LTB, sobre quebra e continuidade de vela. Hoje em dia, ela serve apenas para seguir um tipo de padronização do gráfico, onde que você vai fazer a sua padronização, a sua leitura e vai utilizar a LTA e LTB para ver se o gráfico segue uma padronização para o seu tipo de estratégia. Vou mostrar lá no gráfico isso agora. Isso daqui apenas eu desenho ali para saber diferenciar exatamente o ponto de uma LTA e uma LTB. Tá? Esse tipo aqui já ensinei para vocês qual é a melhor base para fazer a operação aqui, que é em operações em V. Tá? É totalmente diferente de LTA, LTB, qualquer coisa assim que vocês vão estar vendo nesse exato momento. Então vamos que dar para cima. Vamos lá agora no Next Invest e vamos começar aqui os prós e contra aqui de como realmente funciona. Aqui já temos uma padronização de LTA e LTB. Vou fazer a marcação aqui com vocês. Então, primeiro tópico bem importante aqui com todos vocês. LTA e LTB, vamos fazer as marcaçãozinhas agora. Primeiro tópico importante, reconhecer o gráfico se ele está oferecendo esse LTA e LTB. Tá? Linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Ó, aqui temos uma linha de tendência. Vou copiar porque aqui temos outra. Ó, por enquanto temos duas LTA e LTB. Aqui temos uma. Isso daqui serve para quê? Para a gente seguir um tipo de padronização no gráfico. O que acontece aqui? O gráfico ele está marcando padronização? Não, ele deu quebra de padrão aqui agora. A LTA e LTB, ela nada mais é nada menos para a gente verificar sobre a estratégia de padronização. O que significa uma estratégia de padronização? São onde que os gráficos formam padrões. Vamos dar uma olhada aqui em qual gráfico nesse exato momento que está se formando padrão. Por enquanto, ó, tá difícil formar padrão, tá? Mas o LTA, LTB, resumindo, ele não serve para estratégia. Ele serve hoje em dia para padronização. Ver quantos o gráfico está seguindo os seus padrões aqui. Vamos dar uma olhada na Ethereum e vamos fazer a padronização agora do gráfico. Quantos LTA e LTB ele está formando aqui, tá? Vamos então, primeiramente, aqui ele está formando um LTA. Aqui ele está formando um LTA, desculpem. Aqui ele está formando um LTB. E aqui ele está formando um LTA. Vamos novamente. LTB. Aqui um LTA. Ó. É extremamente importante para vocês fazerem esse tipo de análise. Aqui mais uma LTB e aqui mais uma LTB. Desculpem que faltou um aqui, meus queridos, ó. Mais uma LTB. O que significa agora isso daqui? Tem mais uma aqui, ó. Aí, ó. Tô gravando aqui nas pressas, mas o importante é passar total conhecimento para vocês aqui. O que significa isso daqui agora, Shake? Meus queridos, prestem bem atenção que isso daqui é um ponto extremamente importante para cada um de vocês e do interesse de vocês realmente. Primeira coisa aqui, importantíssimo para falar para vocês, olha só. A gente utiliza LTA e LTB, a gente, trader mesmo, utiliza LTA e LTB simplesmente de análise
de base para a gente fazer estratégia. A estratégia que entra aqui, como eu falei para vocês lá no começo, entra com padronização. A estratégia não é de LTA, não é de LTB. LTA e LTB é apenas para reforçar uma leitura para a gente aplicar a estratégia de padronização. Então, como que funciona? Fizemos a marcação do LTA e LTB em todas as linhas aqui de base e agora vamos à padronização. Vindo aqui no histórico do gráfico, detalhe importante aqui antes de a gente continuar aqui sobre o histórico do gráfico: quanto tempo de operação e tempo de expiração se deve fazer as entradas. Prestem bem atenção aqui. A entrada, o tempo de gráfico para a gente fazer as análises sempre será em M1, não vai ser M5, não vai ser M10, não vai ser M15, sempre em M1. Tempo de operação aqui, dependendo de acordo com o que a estratégia está oferecendo, pode ser em M1, mas muito mais indicado em M5 sempre, por causa de supostas instabilidades como causa aqui. Tá? Já vou explicar para vocês também o porquê em M5 e não em M1. Continuando aqui para vocês, agora sim, vamos lá, vamos no histórico do gráfico. Histórico do gráfico nessa parte aqui, onde que não é o preço atual. Vamos ver quantos LTA e quantos LTB ela acabou de ceder aqui pra gente. Olha só, temos 1, 2 LTB, 3 LTB, 4 LTB, 5 LTB, 6 LTB. Temos 6 LTB. Marquem aí, quem tá com papel, caneta, até alguns alunos que estão assistindo aqui, marquem aí 6 LTB no histórico que o gráfico ofereceu desde aqui até aqui. Por quê? Porque eu comecei a marcar daqui, Sheik, olha só, aqui ele seguiu uma padronização e quebrou a padronização, formando um fluxo de tendência de baixa. Aqui ele teve uma certa instabilidade no gráfico e não na vela, e aqui ele mudou o tipo de padronização. Aqui ele estava seguindo um LTB e LTB bem bonitinho, a gente já vai trabalhar nessa parte aqui também, mas aqui o ponto-chave e o ponto extremamente importante aqui com vocês, olha só, temos 6 LTB contra 1, 2, só 2, 2 LTA. O que significa aqui? O gráfico está seguindo uma padronização onde que ele vai para quebrar o seu padrão de fluxo de tendência de alta ou de zona de GIP, como está acontecendo aqui, e vai começar a cair novamente, que o gráfico está perdendo força. Nisso daqui a gente conta quantos LTA teve, tá? LTB, desculpem, e a gente vai ver, ganhou de 6 a 2, se ganhou de 6 a 2, continua a padronização sobre sequencial de quebra de venda. LTB representa uma sequencial de venda, ou seja, ó, sequenciais de venda, sequenciais de venda, sequenciais de venda, sequenciais de venda, sequenciais de venda. O que significa isso daqui? Sobre a padronização, isso daqui já diz o próprio nome da estratégia, se chama padronização. O que acontece agora? Se o gráfico ele seguir uma certa padronização e não se repetiu isso daqui, ó, não se deve operar nessa parte aqui, mas sim, o que acontece aqui? Operação em M5, tá? Operação M5. Sheik, e quando eu devo saber para pegar para as operações? E qual vela eu tenho que pegar ali no ponto certo, não no ponto atrasado e nem no ponto adiantado? Vou chegar nesse ponto certinho com vocês aqui também, então fiquem aí, não saiam daí, que essa parte que está explicada eu vou pegar aqui no histórico, que aqui está muito mais limpo, essa LTA e LTB. Então olha só, vamos fazer a marcação aqui, ó. Vamos esquecer agora nesse momento essa parte aqui e vamos supor que o preço atual está aqui, tá? Vamos supor, vou fazer a marcação aqui, ó, como se aqui fosse o preço atual. Vamos dizer que aqui está o preço atual. Agora, detalhe importantíssimo aqui com vocês. Vamos fazer as marcação aqui de LTA e LTB, ó. Tivemos aqui. Tivemos bastante LTA e LTB, ó. 1, 2, 3. Isso daqui mostra o quanto de padrão o gráfico por si só sobe. 4. Desce, desculpem. O quanto de padrão o gráfico ele tem, ele contém. 5. Ó. Vamos prestando bem atenção aí. 6. 7. Temos 7 padrão aqui seguindo uma sequencial de venda. Vamos supor, como eu falei para vocês, que o gráfico ele está aqui, tá? Não está nem baixo nem alto. Agora vamos pegar contra. Vamos pegar aqui, fluxo de tendência de alta. Vamos ver, ó. 1. Ó. No mínimo, para contar uma LTA ou LTB, tem que ter no mínimo 3 velas. Então, essa daqui não conta, tá? Ó, 2,
3. Ó. 4. 5. 6. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 LTB, linha de tendência de baixa, sequencial de venda, contra 6 LTA, linha de tendência de alta, sequencial de compra. Como que se explica agora isso daqui, parte a parte para vocês? Prestem bem atenção aqui agora. O gráfico, porque se deve operar em M5. Aqui o gráfico está muito mais limpo do que este aqui, tá? Mas vou chegar nesse ponto chave aqui agora também, que vai abordar os dois aqui, tá? Tanto aquele como esse daqui, a operação é muito importante que esteja em M5. Por quê? Supostamente sempre vai existir uma instabilidade, uma vela de instabilidade no meio dessas sequenciais. Vamos procurar a vela de estabilidade. Teve uma vela de estabilidade aqui numa sequencial de compra. O que significa a vela de estabilidade? Quando a vela se torna instável. Tá numa sequencial bonita de compra, 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 venda, compra, compra. Essa venda é estabilidade. Tá? Quando surge a primeira venda, a segunda, daí é sequencial de venda. Vou mostrar também o ponto exato para você estar entrando. Então olha só. Sequencial de compra, zona de estabilidade. Sequencial de venda, zona de estabilidade. Sequencial de venda, limpo sem zona de estabilidade, zona de estabilidade, zona de estabilidade. Tá? Vela de estabilidade, zona de estabilidade, tanto faz. Vela de estabilidade. Sempre contém essas velas de instabilidade no mercado. Agora o porquê, o ponto chave aqui. O porquê se deve pegar em 5 minutos e aonde vamos pegar em 5 minutos. Sempre na segunda vela após a sequencial. Por que na segunda vela? Prestem bem atenção que é um ponto importante aqui. Quando tá numa linha de tendência de alta, aqui tá, tanto aqui como ali, o que acontece? Quando o gráfico ele forma padrões, ele vai obedecer, eu vou explicar melhor nesse daqui, que esse daqui está muito mais limpo para vocês. Ele passa a obedecer o seu padrão. Como que funciona isso daqui? Se eu pegar aqui, prestem bem atenção porque se deve pegar em 5 minutos agora. Vamos esperar a segunda vela ou a terceira vela, tá, da venda. Se a segunda não deu, o que acontece? Espera a terceira deu, sempre vai existir essa grande sequencial aqui, tá? Sempre vai existir outra sequencial, mais uma sequencial, mais uma sequencial, mais uma sequencial, sempre tem essas possibilidades da sequencial. Mas por que operar em M5 agora? Sempre se deve pegar da segunda vela para a terceira a operação em M5. Porque se você pegar da segunda, aqui por exemplo nessa, se você tiver pegado em M1 para a venda, você teria dado perca. Então, aconselhado em M5 porque 5 velas de 1 minuto, você pegou aqui, deu compra, não tem problema, mas deu 1, 2, 3, 4, 5 para venda. E você pegou para venda em 5 minutos, teria dado win. Tá? Como mostra todos esses tipos de padrões aqui, tá? Tanto porque o gráfico está em fluxo de tendência de baixa. Então, ponto chave para você pegar suas entradas seria da segunda para a terceira vela, tá? Por exemplo, aqui, ó, ela deu a primeira, da segunda já dava para pegar a entrada tranquilamente. Olha o tamanho dessa daqui, pegou aqui, já ia ter faturado aqui as suas entradas ali, o seu suposto day trade que você esteja fazendo. Então, sempre aconselho vocês pegar da segunda ou para a segunda, da terceira vela ou a segunda. Sempre isso daqui de acordo com os padrões. Por que eu falo entre segunda e terceira aqui também? Porque vai depender muito da peneiração que você vai fazer no seu gráfico e das escolhas da padronização. Se o gráfico está seguindo limpo, com todas as estratégias como mostra nesse daqui, tá? Sequenciais bonitinho ali, certinho, o gráfico em V em E, ou um gráfico estilo no M, assim, ó. No M, lembra da letra M. Quanto mais nisso, mais tranquilo você pode pegar a segunda vela nas suas operações ali. Então é isso que eu falo. A LTA-LTB não é considerada uma estratégia, mas sim, hoje em dia, antigamente até era, mas hoje em dia ela é considerada uma leitura para a base de uma estratégia de padronização. O que é essa padronização? Foi uma das estratégias desenvolvida por mim, que muita gente hoje em dia passa também
até no YouTube, trailer, essas coisas, mas como foi desenvolvida por mim, eu tenho muito mais conhecimento, sei muito mais do que eu tô falando sobre qualquer outra pessoa, porque foi desenvolvida por mim. Então é isso, meus queridos, já sanei todas as dúvidas de vocês, vou repassar aqui, importante aqui para vocês marcarem bem, tá? Padronização sempre da segunda ou para a terceira vela, as suas entradas, gráfico sempre em M1, tá? Operação sempre em M5 para evitar essa estabilização. Vamos supor que você pegou aqui, daí deu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, você pegou para a venda em M5, mesmo com essas duas você teria dado win, porque o padrão do mercado ele está oferecendo sempre sequencial de venda. Fechado, meus queridos, por aqui. Então, para você que é novo no canal, se inscreva, compartilhe, deixe aquele seu super like, super comentário. Vai aparecer um vidinho aqui nesse canto da tela aqui, tá? Ali para baixo. Vai aparecer um vídeo ali para vocês que quiserem assistir. Pode estar entrando ali, assistindo ali e verificar também como funciona. Alavancagem de divisão de lucro que creio que vai aparecer ali. E também live segunda, quarta e sexta toda semana no canal aqui ao vivo, ensinando a vocês, certo? Vou ficando por aqui. Fé, paz, luz, prosperidade para todos que eles me desejam bem. Eu, Chique Trader, fico por aqui. Um grande abraço a todos, meus queridos, e valeu!